Dirige nas ruas do Rio? Então você já sabe, né? Melhor do que ninguém, o carioca conhece a rotina de medo que é dirigir pelas ruas aqui da cidade. Mas acredite, em menos de 24 horas, olha o prazo, foram 7 arrastões. Isso nas principais rodovias e vias expressas da região metropolitana. Vamos ver. Em estado de choque. Foi assim que essa mulher ficou hoje de manhã depois de ser vítima de um assalto na rodovia Presidente Dutra, altura de São João de Meriti, enquanto ia para o trabalho. Eu desci do ônibus e percorri o trajeto e ele estava escondido atrás do murinho e me assaltou. Ameaças que não saem da cabeça da vítima. Abre logo essa bolsa, seu vagabundo, senão eu vou te matar. Esse roubo aconteceu hoje por volta das 7 da manhã. Quem passa aqui pela Dutra diz que os assaltos a motoristas e a pedestres têm se tornado cada vez mais frequentes. Só nesse fim de semana foram 2 arrastões nessa estrada. Em toda a região metropolitana do Rio, foram 7. Em uma das principais rodovias do país, tudo parado. Mas não era trânsito, era medo. Agora, velho, na Dutra, ó, arrastão, ó. O roubo aconteceu ontem à tarde na altura de Nova Iguaçu, no sentido Rio. Os motoristas ficaram em pânico. Nós estávamos seguindo o sentido do centro da cidade, quando os elementos começaram a atravessar a rua, armados, parando todo mundo, abrindo o vidro, mandando descer, roubando todos os pertences. Só deu tempo de eu parar, entrar aqui, voltar na contramão e parar no posto. 15 minutos depois do crime, a pista central da estrada estava assim, completamente vazia. Ninguém queria ser a próxima vítima. Aconteceu que estava todo mundo retornando, voltando na contramão. Eu, quando vi a situação, eu também voltei com medo. Fomos para o Habib's ali para se abrigar. O pessoal do posto aqui parecia estar acostumado com essa situação. E a gente está aguardando a situação melhorar. A gente viu que a polícia já está aí para tentar combater. E desde ontem, né, que estão acontecendo arrastões aqui. Em outra estrada federal, a rodovia Washington Luiz, foram pelo menos 3 casos de violência no fim de semana. Na madrugada de domingo, policiais rodoviários federais encontraram um homem morto por um tiro dentro de um táxi. Não se sabe ainda o que aconteceu. Por volta das 3 da tarde, motoristas foram vítimas de um arrastão na altura do shopping Outlet Premium. Olha aí, ó, mais um arrastão aí na Figueira, ó. Às 5, outro arrastão na altura do hospital Moacir do Carmo. Não tem como. Atira, o cara falando que atira, o cara daquele carro ali. Também teve assalto na Rio Magé, altura da garagem da Trel, ontem à tarde. A vítima estava uniformizada e, depois do roubo, foi amparada por quem passava pela estrada. Os casos de roubos de carros em rodovias federais aumentaram 5% esse ano, na comparação com o ano passado. Nessas situações de crime de arrastões, roubos em rodovias, que costumam acontecer com muita rapidez, são situações rápidas, dinâmicas e que às vezes isso acaba dificultando o trabalho da polícia, principalmente a proximidade com essas comunidades, com esses acessos, que esses bandidos acabam fugindo com mais facilidade. Foi difícil escapar da violência. Teve arrastão na Avenida Brasil, altura de Fazenda Botafogo. Nesse vídeo, a gente observa tanto carro voltando no sentido contrário, que até parece que eles estão no sentido correto, mas, na verdade, os motoristas estão na contramão, com medo dos bandidos. Na Avenida Pastor Martin Luther King, conhecida como Automóvel Clube, parece um estacionamento no meio da rua, mas são carros parados com medo de outro arrastão. A pessoa fica perdida, né? A Polícia Militar disse que foi até ali a Pastor Martin Luther King e Vicente Carvalho, só que não encontrou nada por ali. Já na Fazenda Botafogo, os PMs chegaram a fazer buscas ali na região e reforçaram o policiamento. Vamos chegar para cá então, voltar a falar com o Fernando Veloso. Primeiro atualizar o corpo dentro do táxi, né? Já se sabe o que foi aquilo? Não, Silvana, a gente já confirmou, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense que está investigando isso já disse o seguinte: não há nenhuma relação com uma ação de roubo na rodovia. Está ligado, foi algo isolado, vinculado a uma outra motivação que eles não podem informar agora, mas em princípio não tem nada ligando, quer dizer, não é resultado de um arrastão. Agora a gente viu na reportagem, a Polícia Rodoviária Federal sabe os pontos onde eles agem, sabe até quantos números, né? Por que a gente não vê polícia? Eu, por exemplo, passo toda hora na Dutra e é difícil ver uma viatura. Difícil de entender, difícil de aceitar, principalmente para quem está na estrada e se vê numa situação dessa. Vamos tentar explicar isso aqui. A gente colocou as 2 principais rodovias federais que estão envolvidas nessa questão de arrastão. Então, a gente tem aqui a Dutra e a Washington Luiz. O que a Polícia Rodoviária Federal diz? Que há algumas comunidades, algumas favelas, elas estão, os criminosos que se escondem nessas comunidades estão mais vinculados
fazem mais, promovem mais arrastão, mais roubo nessas rodovias. Quais são essas comunidades? O Chapadão, o Complexo da Pedreira, o FICAP e a Forquim Mendes. Então tem Costa Barra, o Jardim América, essa região. E na Washington Luiz, a gente tem Parque das Missões, Favela Beira-Mar e a Favela Vai Quem Quer. Na Washington Luiz, os roubos diminuíram esse ano. Na Dutra, eles aumentaram. Qual é a questão? Por que não coloca, então, se a gente sabe onde esses roubos acontecem? O que a PRF diz de novo? São dezenas de quilômetros, não dá para ter um policial a cada quilômetro. E aí a gente tem que responder o seguinte: se a Polícia Rodoviária sabe que há uma incidência maior de traficantes, de criminosos dessas comunidades, eles usam algumas saídas e usam algumas entradas para voltar para essas comunidades. Então, a necessidade é de uma ação integrada com a Polícia Militar, de uma ação conjunta, de uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar para inibir isso aqui. O que não pode é sempre que tem um feriado prolongado, a volta de algum final de semana e a gente ter notícia de arrastão. E falando rapidamente, a pessoa que está no meio do desespero, do arrastão, faz o quê? Foge, fica dentro do carro, desliga tudo? Primeira reação que a pessoa deve ter. Primeiro é tentar manter a tranquilidade. Se você tenta fugir, sai do carro, sai correndo, se você tenta sair com o carro, você pode ser vítima de um outro problema ou provocar um outro problema. Atropelar alguém ou ser atropelado. Primeira coisa é ligar para a polícia. E nesse sentido, a PRF pede, acione o 191. Ligue para o 191, porque eles vão se movimentar e há casos em que eles conseguem chegar a tempo de prender os criminosos. É desesperador.